Título da nossa mensagem de hoje é Avivados pelo Espírito Santo. Amém? Avivados pelo Espírito Santo. Diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, te aconselho, te repreendo, chamo a tua atenção, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de quê? Covardia, medo, timidez. Mas, de quê? Poder, de amor e de moderação. Outras versões podem vir de equilíbrio. Essa moderação aqui do grego é uma mente equilibrada. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Deus, por essa manhã de domingo, iniciarmos a nossa semana na tua casa, na tua presença. Obrigado pelos louvores preciosos ao Senhor Jesus nesta manhã, Senhor, através da forma do reggae, através, Senhor, de uma forma que nós cremos que o Senhor se agrada também, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Espírito tem movido a igreja Ohana nesse tempo aqui no sul da ilha, Pai, e aquilo que iremos viver como família até o final desse ano de 2025. O nosso desejo é que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Fala conosco de uma forma muito esclarecedora, traz compreensão à luz da tua palavra. E tudo aquilo, Senhor, que porventura ainda esteja obscurecido, aquilo que ainda esteja mal interpretado, Senhor, aquilo que ainda esteja com o coração como que um véu, sem ter clareza, Deus, traz sobre nós a revelação nesta manhã. Eu me coloco à completa dependência do Teu Espírito, para que Ele, por meio dos Seus dons, possa mais uma manhã me usar, para ser o porta-voz, o mensageiro dessa verdade que liberta. Estamos aqui como buscadores da verdade, porque quando somos conhecedores dessa verdade, somos livres, livres do engano, livres da mentira, para viver sim a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. E o nosso desejo é que sejamos sim avivados pelo teu Espírito Santo, na condição de pessoas individuais, mas também no nosso coletivo, como comunidade, como igreja local. Pedimos para que o Espírito traga o avivamento que vem do reino dos céus para dentro de nós. E nós daremos os frutos que vão permanecer para sempre, para a glória do teu nome. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Nós estamos vivendo tempos onde cada vez mais o homem está olhando e focando em si mesmo. Se matam de trabalhar, se matam de fazer as coisas para satisfazer o seu ego, seus status, suas likes e por aí vai. Só que em contrapartida, nós estamos no finalzinho do giro, do último ponteiro do relógio, chamado arrebatamento. Cada dia mais o reloginho, o ponteiro do Cronos de Deus, vai chegando junto do Kairós de Deus, para que o Senhor possa sim vir e buscar a sua noiva, a sua igreja. Diga comigo: volta, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor do Espírito e da igreja.
Mas enquanto o Senhor não volta, quem sabe só Deus, o dia, a hora e o momento que Ele vai voltar. Enquanto Ele não volta, o Espírito Santo está conosco para nos ajudar, nos fortalecer, nos impulsionar, nos encorajar para vivermos esse relacionamento e essa vida com Jesus. Mas o que mais tem acontecido é as pessoas cada vez mais longe de Jesus. As pessoas mais distantes da palavra de Deus. Se eu perguntar para você, você sabe quais são os 10 mandamentos? Você sabe quais foram os 12 apóstolos que Jesus escolheu para andar com ele? Guarde para você se você sabe ou não. Porque se você não sabe nenhum, nem outro ou ambos, é porque o teu conhecimento bíblico não está nem raso, ele não existe. Porque nós somos bombardeados praticamente todo dia com tanta informação e desinformação, tanto entretenimento, e essa é uma artimanha do inimigo para que você não conheça, não tenha conhecimento e não compreenda quem é Deus sobre a sua vida, quem é Jesus sobre a sua vida, quem é o Espírito Santo sobre a sua vida. O profeta Oséias já disse há tanto tempo lá atrás: o povo de Deus perece, é destruído porque lhe falta o conhecimento. E aí tem pessoas que acham que vida abundante é ter o carro do ano, é poder viajar para a Europa. Isso tudo é muito bom, mas está fora do contexto daquilo que Jesus falou em João 10:10. Bota para nós, René, o que Jesus disse lá em João 10:10, quando ele estava contando ali a questão de ele ser o bom pastor. Ele diz: o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida aqui não é bios, não é da vida natural. É zoe, ou seja, a própria natureza de Deus. Ou seja, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí nós estamos procurando preencher e ter essa paz por meio das coisas naturais. A gente está buscando preencher a nossa alegria com as coisas naturais. Não preenche, gente. Se torna passageiro. Você pode até ter aquele momento de: ai, que legal, que bom, poxa, olha só. Amanhã você já não vai ter mais. Por quê? Porque são coisas passageiras, são naturais, não são do Espírito. Agora, quando nós nos enchemos do Espírito de Deus, aí sim nós vamos ter paz, alegria, amor, fé, esperança, domínio próprio, benignidade, bondade, mansidão, porque isso é fruto do Espírito, está no nosso espírito, não está nas coisas naturais. Por isso Deus, Ele quer que nós sejamos o quê? Avivados pelo Espírito Santo. Olha o que o próprio Senhor fala a respeito de uma das igrejas lá de Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Está sem o Espírito, está querendo resolver a sua vida e os seus problemas no seu achismo, no seu intelecto, na sua confiabilidade, no seu braço forte. E aí, está cansado, está aflito, está angustiado, está depressivo, está abatido. Por quê? Porque não tem entendido que sem o Espírito de Deus na nossa vida, não tem vida abundante. Ah, pastor, estou tão desanimado, estou triste. Não sei se está querendo me dar uma deprê, porque eu não estou com vontade nem de comer, coisa que eu gostava tanto. A vida se esvaiu de você porque você acha que ter relacionamento com Deus é uma vida natural. Não tem como se relacionar com Deus se você não tiver leitura e meditação na Bíblia, se você não tiver uma vida saudável, diária, de oração. Isso não é metodologia, isso é relacionamento.
Eu me relaciono com a pastora, agora, sexta que vem, fazemos 27 anos de casado. E olha que a gente praticamente nesses 30 anos, olha, é junto, gente. Porque a gente não trabalha secularmente, a gente é tempo integral desde que a gente namorava na igreja. Então, acordamos juntos. Sexta, fomos lá para Imbituba fazer o evento lá com o pessoal do surf, lá do campeonato do WSL, com o pessoal do Surfista de Cristo. A gente saiu daqui, era 1h da tarde de casa, e fomos chegar 1h da madrugada em casa. 12 horas, intenso. Porque a gente está junto, literalmente. Ah, pastor, mas como é que se aguenta? Pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, quem sabe a gente já tinha separado. Se não fosse pelo Espírito Santo, eu digo, ó, toca a tua vida e eu vou seguir a minha. Mas o Espírito de Deus que habita a nossa vida nos faz sempre voltar à vontade de Deus e o propósito dele para nós. Então, não tem como nós dizermos que somos cristãos, que somos crentes, que somos filhos de Deus com uma vida apática, uma vida morta, uma vida sem alegria, uma vida sem energia, uma vida sem entusiasmo. Por isso eu falo para os meninos do louvor e as meninas do louvor aqui na Havana, tem que ser celebração. Não estamos num velório. Tu veio ver algum morto aqui? Eu vim cultuar um Deus vivo. Eu vim cultuar um Deus que ressuscitou. Um Jesus que tem mudado a nossa história, que tem restaurado nosso casamento, nossa família, tem futuro para os nossos... Agora, eu vou ficar calado? Eu vou lamentar o quê? Eu não tenho que lamentar, eu tenho que glorificar Ele. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Então, esse é a cultura que Deus deu para a Ohana. Não tem como... Sai fora. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, Estezinha? Futura levita. Reggaeton. Por isso, Paulo estava escrevendo e dizendo para um jovem que tinha uma grande responsabilidade de estar cuidando da igreja, supervisionando a obra que Paulo havia estabelecido em alguns lugares, e ele estava triste porque havia problemas. Aonde tem pessoas, existe problemas. A igreja é feita de pessoas, e pessoas são imperfeitas. Eu amo isso porque nós somos a noiva de Jesus. E Jesus, quando vir buscar a igreja, não vai ver os defeitos dela, porque Paulo disse que não vai ter mancha, não vai ter ruga, não vai ter celulite, não vai ter nada disso. Não vai ter botox, não vai ter nada, porque ele olha para nós e vê nas lentes da graça, nas lentes do amor. Aleluia. É assim que o Senhor enxerga cada um de nós, não os nossos defeitos e imperfeições. Ele olha para nós e vê Jesus, o seu Filho. Amém? Amém. Quando eu vi a pastora Ruth pela primeira vez na igreja, faz tempo. Lindo, mulherão. E ela começou a me perseguir naquela época, acho que não tinha nem Facebook, era Orkut. O pastor Guto Sul falar no Matadeiro, eu nunca vi ela no Matadeiro, comecei a ver ela no Matadeiro, eu digo, aí tem, né? E aí, Você foi lá para a Barra. também fui lá para a Barra da Lagoa atrás de ti. E aí eu vi, eu falei, nossa, que avião, que Boeing 277, 377, sei lá. Agora já está 40. E hoje olho para ela, já não está aquele avião todo aos olhos humanos, mas o amor que eu tenho por ela só tem aumentado, a admiração e a contemplação que eu tenho por ela como mulher de Deus só tem aumentado. E é isso que eu quero que você entenda. É assim que Deus olha para nós como noiva. E Ele quer, como nós já falamos aqui nesse mês de setembro, a unção e mover do Espírito embeleza a noiva. Lembra quando o servo de Abraão foi procurar a noiva para Isaac? E achou Rebeca e encheu ela de joia. É o Espírito Santo que embeleza a igreja, a noiva, e prepara para o encontro com Isaac, que é Jesus.
Então nós não podemos, como diz o Manezinho, dar bobeira, nós precisamos estar alertas e atentos, que é tempo de buscarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas qual foi o motivo que levou Paulo a falar: ô Timóteo, reavive o dom, cara, tu está muito para baixo. A resposta está no versículo 4 ali de 2 Timóteo 1, 4. Porque Timóteo estava chorando, Timóteo estava se lamentando, Timóteo estava para baixo. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por aí te ver, para que eu transborde de alegria. Por isso ele disse lá no 6, reavive o dom que há em ti. E às vezes quando se fala de avivamento, o pessoal fica só, aquele avivamento que teve lá na Rua Azusa, lá no estado, né? Precisamos, pastor, traz um pregador aí, fogo puro, para chacoalhar a igreja. Eu creio nesses avivamentos. Aconteceu lá naquela igreja, os caras ficaram não sei quantos dias lá no mover, e pipipi, papapá, pupupu. Existem esses específicos, mas existe o dia a dia, o Espírito avivando a nossa vida para intimidade e relacionamento com Ele. Dentro do nosso relacionamento familiar, dentro do nosso relacionamento lá da empresa, do trabalho onde você atua profissionalmente, ou lá na faculdade. A gente está vendo aí toda essa questão acadêmica hoje, pessoal sendo doutrinado. E se você é cristão, parece que você é um alienado. Não! Se você não segue as regras e a conduta de uma cultura que está vindo pós-moderna, aí você não serve mais. Para eles todo mundo é fascista. Não, querido, nós somos família. Nós somos pela vida. Você está aí? Amém? E se nós não tivermos cheios do poder do Espírito, nós vamos engolir calado. Nós vamos ser passivos. E quando Deus derramou do Espírito sobre a sua igreja, eles confrontavam no amor, confrontavam no poder, confrontavam na unção e pregavam o Evangelho. Aí hoje os crentes estão tudo 007. Ninguém sabe que você é de Jesus. Você se esconde. Tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que é de Jesus. Aí os caras chegam lá do final de semana, cara, que loucura, foi aquela balada, aquela festa, não sei o quê, droga, sexo, rock and roll. E você? Se sentindo... Cara, esse final de semana eu fui lá com a dona Vilma no hospital, orando pelos doentes, os caras foram curados, o pessoal aceitou Jesus, o semblante já mudou, eu saí de lá cheio de alegria, de energia. Cara, eu fui num culto que os malucos estavam tocando um reggae, tinha uma rapaziada dançando lá, falando uma língua estranha, que loucura, rapaz, precisa ver isso aí. Mas não, nós estamos sem o Espírito, nós estamos sem palavra, nós estamos mortos, só de fachadinha, dizendo que é de Jesus. Aí chega segunda-feira, bota lá a fotinho do livro, Café com Deus. Tá pago o meu dia, aleluia. Por favor, gente, a gente tem que ir para não chorar. Porque aonde está a nossa vida avivada, nossa vida despertada, nossa vida para um relacionamento de verdade? Ou será que a gente está querendo religião? Porque aqui na Ohana nós não vivemos religião. A gente é cheio de pecado, cheio de erros, cheio de coisa que Deus está tratando na nossa vida. Aqui é cheio de gente doente, limitada, mas aqui eu creio que é uma enfermaria onde Deus está tratando, curando, libertando e salvando pessoas. Agora, nós queremos relacionamento. Nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos sentir o amor de Deus, nós queremos ser libertos das nossas mazelas, das nossas prisões, porque eu creio nesse avivamento e nesse poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque o que age no mundo? O que Paulo disse aqui para Timóteo? Deus não tem nos dado um espírito de medo, covardia. Hoje o que torna as pessoas refém é o medo. E medo aqui não é só no sentido espiritual, é no sentido
psicológico, pensamentos. Hoje o inimigo atua muito no campo dos pensamentos. Aí as pessoas têm medo de ser feliz, medo de trabalhar, medo de empreender, medo de ter família, medo do que vai vir pelo Brasil, medo do futuro, medo de tudo. E aí não faz nada porque a função do medo o que é? Paralisar e nos atormentar. Aí as pessoas estão estagnadas e atormentadas. E onde está o Espírito na nossa vida? Nós apagamos ele, botamos ele na gaveta, fica aí quietinho, deixa eu aqui no meu medinho, deixa eu parado aqui, tá ruim, mas tá bom. Não, gente, pelo amor de Deus. O Espírito que nós recebemos do Senhor, ele nos dá uma vida de liberdade. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Olha o que Paulo diz. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí é o quê? Liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória para a sua própria imagem, cada dia mais parecido com Jesus, como pelo Senhor, o Espírito. Uma melhor versão vai dizer que o Espírito é o Senhor, e Senhor é aquele que é dono, é aquele que governa, é aquele que tem o controle da nossa vida, que tem o controle dos nossos pensamentos, tem o controle dos nossos sentimentos, tem o controle das nossas vontades. Quem domina você? É a tua própria vontade ou é o Espírito de Deus? Gálatas 5 diz que nós devemos viver e andar no Espírito. Por mais que a gente esteja aqui ainda de corpo, não viramos um anjo. Até porque Deus vai nos dar um corpo novo. Amém? Sem doença, sem dor, sem velhice. Nós vamos ser gurizão para a eternidade. Não sei se vai ser a idade que Cristo entregou a vida dele, mas era novo, 33 anos. A Bíblia não fala, mas diz que nós vamos receber um corpo glorificado. Mas enquanto esse dia não chega, o que eu devo fazer? Me encher do Espírito Santo. É isso que Paulo está querendo dar uma chacoalhada no seu brother Timóteo. Precisamos da plenitude do Espírito, porque a plenitude do Espírito é o quê? É o Espírito em nós, quando nós aceitamos a Cristo, mas também o Espírito sobre nós, quando nós recebemos esse poder do Espírito. Então diga, o Espírito em nós e sobre nós. Vai fazer toda a diferença. Deixa eu botar um desenho aqui explicativo para você entender um pouquinho mais. João diz que o Espírito veio como uma forma, de pomba. Não que o Espírito fosse uma pombinha, tem aí no telhado da igreja. Eles viram como se fosse uma pomba. Travou aí, ô esse menino? Quando soltar, tu bota a pomba aí. Então, a pombinha tem duas asas, Tá aqui, obrigado, gente. Representando, tipificando, simbolizando o Espírito Santo de Deus. Se você pegar 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons do Espírito. São 9. Quantos são os dons do Espírito? 9. 3 são vocais, 3 são de maravilhas e 3 são de poder. E Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito, que também, não por coincidência, também são 9. Então, tem pessoas que ficam só com uma asinha da pomba.
Eles querem o pentecostal, o negócio é barulho, o negócio é arrepio, o negócio é rodopio, o negócio é profecia, os dons. E desprezam o fruto, ou seja, eles querem o carisma, os dons, o poder, mas não querem caráter. Porque o fruto é o caráter de Cristo na nossa vida. Quem está entendendo? Aí tem gente que tem um caráter, são pessoas formidáveis, mas desprezam o carisma. Só que nós precisamos ter um equilíbrio. Nós precisamos dos dois. Diga comigo, caráter e carisma. Eu conheci pessoas que tinham dons que eu falei, rapaz, mas isso aqui é Deus, não tem como. Só que o cara não tinha caráter. Era um pilantra. Pô, pastor, mas como é que pode o cara ter dom e não ter caráter? Acontece, porque Deus usa assim mesmo, pela misericórdia dele, para quê? Para edificar a igreja. É o poder sobre nós do Espírito, para edificar o corpo. Agora, o Espírito em nós, o fruto, vai fazer o que? Edificar a minha própria vida. Quem está entendendo? Não é difícil. Por isso a plenitude do Espírito é em nós e sobre nós. Aí sim eu posso dizer que eu tenho vida e vida com abundância. Poder. O espírito que nós recebemos não é de medo, mas de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o quê? Poder. Esse poder aqui do grego é dunamis. É o mesmo poder que Jesus falou, opa, peraí que alguém me tocou, saiu de mim poder. Lembra quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele? É o mesmo poder para realizar milagres. Recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só, o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o que o Espírito colocou e equipou o carioca, não é o que Deus colocou em mim, não é o que Deus colocou no Clégio, não é o que Deus colocou no Fábio. Individualmente ele equipou e deu dons diferentes para cada um de nós. Só que nós juntos, como corpo de Cristo, juntos vamos edificar a fé um dos outros. Por isso que um louva, o outro tem palavra, o outro tem ensino, o outro tem revelação, o outro tem profecia, o outro tem interpretação. Para que haja edificação da igreja. Não é tão difícil. Amém? Então Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de poder, de coragem, de ousadia. Você não pode ficar... As irmãs foram lá ontem no hospital, foram lá já falando, enquadrando e orando e falando de Jesus, podemos orar. Agora, se tivesse timidez e vergonha, elas iriam? Não vão. O Jean, quando vai para as praças lá, ele já começa a pregar, abrir a boca e já falar, quer ouvir, ouve, quem não quer, vai ouvir ou vai embora, mas eu vou falar de Jesus aqui. Temos que ter ousadia, autoridade, intrepidez. Isso quem nos dá? É o Espírito Santo. Em segundo lugar, Deus tem nos dado um espírito de amor. Romanos 5,5, bota na NVT, Renê, vê se pega aí a NVT. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo, para quê?
para nos encher o coração com o quê? Com o seu amor. É o amor ágape, é o amor incondicional, não é o amor da terra. É o amor divino, é o amor celestial, que faz com que a gente não fale, eu te amo, irmão. Falar qualquer um fala. Mas demonstrar em atitudes, demonstrar em serviço, de repartir, de cuidar, de alimentar, de vestir, de visitar. Vivemos de fato e de verdade esse amor que é derramado no nosso coração pelo próprio Espírito de Deus. Agora, se eu não dou liberdade ao Espírito agir na minha vida e boto ele de cantinho, eu vou amar? Não vou. Eu vou botar uma máscara e vou viver hipocrisia. Paulo diz, amemo-nos uns aos outros, não somente de palavras, mas de fato e de verdade. Amém? Amém. Em nome de Jesus. E amar quem faz o bem para nós, qualquer um ama, né, gente? Jesus disse, você precisa amar os teus inimigos. Ame e ore pelos que te perseguem. E por último, Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, amor e moderação, ou seja, mente equilibrada. A gente não é ET, a gente não é alienado. Nós somos as pessoas mais inteligentes da Terra, gente. Não é o cara que tem lá o QI mais elevado que o nosso. Porque sobre nós está o Espírito Santo de Deus. Agora, essa mentalidade equilibrada, ela também pode-se dizer que é uma mente disciplinada. Romanos 12:2. Pode voltar para a revista atualizada. Já estou terminando, tá, gente? Para nós orarmos. E não vos conformeis com o quê? Este século, ou seja, esse mundo, a cultura, a mentalidade, os pensamentos que nós estamos hoje encarando, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é ter uma mente equilibrada. Isso é saber que eu fluo no poder, mas eu preciso também fluir no caráter. Eu não sou alienado. Que eu vou me relacionar com as pessoas que não são da igreja. Que eu vou me relacionar com meus parentes, meus familiares. Eu vou me relacionar com o pessoal lá da minha praia, eu vou me relacionar com o Raul, eu vou me relacionar com o nativo, eu vou me relacionar com a galera que vem de fora da ilha, porque eu preciso ser sal da terra e luz do mundo. E aí eles vão olhar para nós e dizer, cara, isso me dá sede, isso me dá... Eu preciso conhecer esse Jesus, que esse cara, ele não fala, ele vive. Porque o pessoal está cansado de religiosidade, gente. O pessoal está cansado de hipocrisia. Às vezes você convida as pessoas para vir aqui na igreja e elas ainda têm resistência, não tem? Porque a ideia que elas têm de crente é uma. É só legalismo e religiosidade. Vou para lá cheio de hipócrita. Vou para lá para dar dinheiro para pastor, tá louco? Essa é a imagem que eles têm de crente, de cristão. E se nós não fizer a diferença pelo Espírito Santo, como diz o carioca, esquece. Esquece, meu irmão. A gente está só fazendo barulho. Mas Deus nos chamou para sermos agentes transformadores de pessoas. Mas isso só vai ser possível se os dons que o Espírito nos deu forem reavivados. E sabe o que eu tenho percebido exatamente nesse mês de setembro, onde Deus nos deu esse tema, cheio do Espírito? O maior mês de resistência, seja no mundo espiritual, seja na vida e no coração e na mente das pessoas, de elas se abrirem para serem cheias do Espírito Santo. É, pastor,
Isso a gente discerne no Espírito. Porque as pessoas estão vivendo a vida delas, e não a vida do reino, não a vida do Espírito. E é isso que o diabo quer. Isso. Vai lá, resolver teus problemas, não precisa estar lá. Tem fé em Jesus? Vive a tua vidinha aí. Lambe as tuas feridas, murmura, reclama, lamenta, critica, fala mal dos irmãos. Vai lá, isso aí mesmo. Vai lá. O importante é que tu crê em Jesus e vive a tua vidinha. Elas não emergem no Espírito, elas não se aprofundam no reino de Deus. Mas eu creio que o Senhor está chamando nós, como família da fé, Ohana, para nós termos essa vida entusiasmada no Espírito, essa vida avivada no Espírito. Se é para estar passando a madrugada orando, vem 2, 3. Se for para comer churrasco, vem 15, 20. Por que não o contrário? Porque nós estamos querendo satisfazer a nossa barriguinha, não o nosso espírito. E Paulo diz que é uma luta mesmo da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Aí cabe a nós entrar nessa guerra e dizer quem vai prevalecer é o espírito. Porque eu não vou viver uma vida cristã com nome estando morto. Eu quero ter vida e vida com abundância. Independente se o domingo tem sol, se tem chuva, independente se eu tenho dinheiro, se eu estou pelado, no sentido de dinheiro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se eu estou doente, se eu estou saudável, eu vou buscar o Espírito Santo para que ele possa me conduzir à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você crê no que eu preguei hoje? Você deseja ser cheio do Espírito? Então nós vamos ficar de pé. Vou pedir para a banda Vento Sul. Pior que quando eu chamo eles para tocar, literalmente o Vento Sul entra. Tem um mistério aí com a banda Vento Sul, porque o Vento Sul está sempre presente. Mas é o vento do Espírito. Amém? Em nome de Jesus. Enquanto eles vão se ajeitando aqui, pegando os instrumentos, eu vou pedir para você ficar de pé, afastar as cadeiras aí, vamos fazer igual a gente faz em retiro. Lembra quando você é em retiro? Pastor, faz tempo. Faz uma bagunça santa aí, vem todo mundo aqui para frente, dentro do possível, nós vamos orar, nós vamos buscar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas para nós organizar só de uma forma melhor, né? A gente poder entender aqui o que o Espírito vai fazer sobre nós. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, quem ainda não tem o dom de falar em língua, pastor, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo, você vai ficar aqui na minha direita, certo? Pode ficar aqui na minha... Pastor, eu já sou batizado com o Espírito Santo, mas eu quero mais do Espírito na minha vida. Então você vai ficar para cá, do lado de cá. Entenderam? Pode ficar um pouquinho mais para frente. O pastor não vai morder vocês, não. Ninguém vai espremer o crânio de você, ninguém vai... Oh! Pelo amor de Deus. É o Espírito. A Bíblia diz claramente que nós somos batizados por Jesus. Você crê em Jesus? A mesma fé que um dia você colocou em Jesus para Ele te salvar, perdoar os teus pecados, é a mesma fé que você vai dizer, Senhor, eu creio em Ti. Eu quero esse revestimento, eu quero o poder e eu quero o caráter. Amém? Em nome de Jesus. E nós vamos orar. Cadê a minha melhor parte? Chama a pastora Ruth lá, Guilherme. E eu vou pedir para o pessoal da liderança me ajudar também. Carioca, Lê, Agi, Haroldo. Deixa o filhote aí com alguém lá que os pais também vão receber oração para você ajudar aqui a orar. Ver uma tia lá, isso. Matar a saudade. Vocês entenderam? Pode ir mais para você. Está muito. Vem isso, pode ficar mais para frente. Isso. Não precisa nem ficar com o olho aberto, porque vocês vão receber do Espírito. Vai olhar para o pastor Guto para quê? Minha voz é
Parece o Tiririca. A turma diz que eu pareço aquele ator de Hollywood de comédia, né? É aquele. Não é tão bonito assim, não. Pelos olhos de Jesus que a pastora Ruth viu pela lente do Senhor. E uma hora que o pastor vai dizer assim: agora ninguém mais vai orar em português, nem vocês vão cantar em português, tá? Hoje vai sair. E não é à noite, nós estamos de manhã. Eu tinha que falar isso. Por quê? Porque vai se tornar um ambiente do céu aqui. Já é óbvio, mas vai ficar mais intenso, mais latente. E você não vai imitar ninguém. Eu acho que eu estou imitando alguém, pastor. É o Espírito que está sobre nós. Pode ser uma sílaba, pode ser uma palavra, pode ser baixinho, só você e o Espírito. Mas a gente precisa verbalizar. E não dá para chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Porque às vezes eu coloco a mão na cabeça das pessoas. Está pegando literalmente quente, esquenta. Eu falei, nossa. Só que a pessoa está assim. Precisa falar. Ou está orando em português. Aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, glória. Mas como é que vai falar em língua se está falando em português? Ou a gente ora em português, ora em língua. Então, ninguém mais ora em português. Rakatalabaxo, que corabacutsalá. Vai falar, é a língua que o Espírito consegue. O Espírito já está em você, agora ele vai estar sobre você. É o poder, é o revestimento para você viver essa vida abundante. Para você, não, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou orar, hoje eu vou adorar Jesus. Tinha tudo para estar triste, mas eu estou feliz por quê? Porque o poder de Deus está sobre você. Amém? Fecha os teus olhos. Paizinho, como é bom crer na tua Bíblia, crer na Sagrada Escritura, Pai. E nós da Ohana cremos nesse livro. Tudo que está escrito aqui, ó Pai, de uma maneira tão simples, com uma fé genuína, autêntica e verdadeira que Paulo relatou que Timóteo tinha, mas que era necessário que ele fosse reavivado nos dons, porque ele estava passando perseguição, ele estava passando por problemas, ele estava aflito, ele estava, Deus, triste. E Paulo disse: reanime o dom que há em ti, porque Deus não tem nos dado espírito de medo, mas sim de poder, amor e mente equilibrada. Nessa manhã, Senhor, segundo a palavra ministrada de Paulo a Timóteo, o mesmo Cristo, a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo poder, o mesmo amor, a mesma mente equilibrada venha sobre o teu povo da Ohana Church nesta manhã, Senhor. Oh, how he loves us so. He sent his